Enfim, gente, eu acho que a gente devia trazer aqui essa reflexão. A gente precisa parar de ser colonizado, entendeu? Essa síndrome de Zé Carioca. Essa síndrome de Zé Carioca, exatamente. Vamos usar caosada. Gente, isso é uma caosada. Eu tenho respondido assim, mas isso aqui é sério? Não, caô. Eu já respondo, eu não vou no fake news. Não, caô. Mentira, caosada. Eu já mando logo assim essa letra. Aliás, um dos melhores vídeos sobre fake news do mundo é do Porta dos Fundos, que o Fábio Porchat e a Sueli Franco, eu acho, que ele chega na porta dela, vestido de uma travesti, e ele fica bonito de travesti, né? Aí ele chega assim, aí ela... Oi, a moça assim, a Sueli, atende alô? Oi, desculpa, a senhora tem uma neta de 5 anos, né? Então, agora ela pertence ao Partido dos Trabalhadores. Mas isso é fake news, não sei o que. Então, fake news é que era fake news. Aí começa todos esses fantasmas que o povo foi imaginando. Aí isso aqui é o Buiú, vou morar com a senhora agora no programa Moradia Popular. Que absurdo. Pois é, gente. E aí a gente tem aquela perguntinha... Não, ela vai ligar pra polícia. Eu vou ligar pra polícia. Aí atende o espanhol. Polícia bolivariana. Ah, meu Deus. A gente tem que fazer aquele questionamento. As fake news, elas sempre têm uma má intenção ou, às vezes, é a nossa predileção pelo absurdo que faz com que elas fiquem mais populares? O que você acha? Cara, eu acho que tem algumas gente... coisas aí pra gente discutir. Eu acho que tem uma composição. Acho assim, primeiro tem aquele viés de confirmação, né? Se é uma coisa que rima com algo que você acredita... Sim, exatamente. Né? Aliás, momento sério, estudem vieses inconscientes. Tema muito interessante. Mas é exatamente isso. Eu acredito porque tem a ver com os meus valores, não exatamente com aquilo que é verdade ou não. Aí você vai e flexibiliza um pouco a sua noção de realidade, acredita em cada merda que, né, não sabemos. E aí você cai numa crise de responsabilidade. Por quê? Se você admitir pra você que tudo aquilo que você propagou não é verdade, traz para você uma responsabilidade pela propagação da mentira. Então, você se agarra naquilo para você não ter que encarar a própria responsabilidade. É muito louco isso. Eu acho isso muito louco. Mas, enfim, acontece. A gente constrói histórias pra gente o tempo todo. Ó, quer ver a história? A gente diz pra gente, recortamos a etiqueta e dizemos que vestimos 40. É aquela situação assim, o cara foi, enganou a mulher, deu um pé na bunda dela, foi estudo, foi embora. Aí você pergunta, o que houve? Ela, a gente decidiu terminar. Sei. Não, o cara foi como? mandado embora, ele fala, eu estou partindo em busca de novos desafios. Isso. O desafio de sobreviver sem um pagamento no final do mês. Tá aí o novo desafio que ele vai enfrentar. Na verdade, assim, o desemprego muda de nome. Agora é análise de projetos futuros. Estou analisando projetos futuros, exatamente. Aí eu acho que a gente dourando um pouco a pílula, entendeu? Para não cair na base do desespero, entendeu? Você se engana. A gente gosta de se enganar. E tem uma questão aqui que você colocou que olha, interessante, que é o nosso pendor por teorias da conspiração. A gente ama... Gente... Eu não acredito, mas eu gosto delas. Eu gosto. Gente, isso é uma desgraça. Por isso que eu adoro alienígenas do passado. O caminho da teoria da conspiração, você fica assim, gente, eu acho que isso é mentira, mas, gente, tem tanto sentido. Não tem sentido, mas na sua mente aquilo faz um sentido. Cara, mas é por isso que eu adoro alienígenas do passado. Porque, assim, tem uns programas que são legais. Mas eu super acho que tivemos alienígenas. Eram os deuses astronautas. Eu acredito nisso, assim, de verdade. Tem umas paradas que ninguém explica. Às vezes sim, às vezes não. Mas tem horas que, assim, tem programa que o cara pega realmente um buraco histórico que você fica meio balançado, assim. Tipo, mas tem outros que você percebe, amigo, tu forçou aqui no roteiro. Errou feio, errou rude. Tem uns que dá vontade de falar, amigo, melhor. Apenas melhor. Argumento. E é sempre assim. Aí vem sempre assim. Teriam sido alienígenas? Aí vem lá, né? Os crentes na doutrina dos antigos astronautas dizem que sim. Isso pode ser provado no Egito. Aí vai pra algum lugar. E eu fico assim, dependendo, eu fico, cara, é mesmo. Porra. Eu super fico. Eu sou uma pessoa crédula. Eu acho que o reptiliano mora no meu vaso sanitário. Eu não duvido, porque tudo é possível. Agora, você soma o nosso pendor pelas teorias da comunicação, eu conheço uma pessoa que diz que fala com reptilianos. Mas aí... Uma droga altamente sintética e pura, hein? Pura. Aí já é um negócio de doença. Cara, eu não sei, olha... que nem falar, fulano... porque eu falo com Deus. Você tá falando com Deus, maravilha. Agora, quando ele começa a responder e tu escutar, aí vale uma visita ao psiquiatra. Não, mas olha só, Fernanda, veja bem. Hoje eu tava comentando isso com uma amiga minha. Cada um acredita na loucura que quer. Fato. Por exemplo, tem uma conhecida que diz que fala com reptilianos, eles respondem, conversam maravilhosamente bem, são super íntimos. Super íntimos. A gente acredita que pessoas que morreram entram em corpos de pessoas que estão vivas para conversar com a gente. É verdade. Se pensar por esse lado. É verdade.
Eu super acredito. Então, assim, há quem acredite, enfim, né? Já que é pra causar polêmica, e que A né, gente o acredita. homem morreu e andava sobre as águas. Então, assim. É verdade. E pra mim tem a crença mais louca de todas, que é não acreditar em nada. Porque tem elemento dessa natureza, dessa estirpe, vagabundo. Isso não entra na minha cabeça. Então, assim. E aí, então, cara, eu tô meio que Essa assim, coisa da pessoa não acreditar em rigorosamente nada, pra mim, isso me traz uma angústia tão grande, porque assim, eu acredito em tantas coisas. Eu também. Que assim, eu fico, meu, como funciona uma mente dessa? É igual quando uma pessoa fala assim, não acredito em astrologia. Eu fico pensando, não, Mas você já fez seu mapa astral? não, mas tipo assim, eu até entendo, sabe? Que eu não acredito em astrologia, não acredito em homeopatia, não acredito. Eu entendo. Mas a pessoa que diz que não acredita em rigorosamente nada. Tipo, morreu, acabou. Eu acho, cara, de verdade, essas pessoas eu tenho vontade de chegar, sentar e falar assim, cara, vamos conversar, porque eu quero entender como funciona a sua cabeça. Como que você vê sentido na vida, no universo, enfim, na questão de hereditariedade, de continuidade. Cara, pra mim isso é muito fora do meu padrão. É porque assim, a gente tem, vamos lá, né, falando em crenças, né, porque fake news tem muito a ver com crença. Total né, a ver com acreditar em certas coisas. Tem a ver com crença e pertencimento. Assim, quando a gente pensa, se você imagina, a gente que acredita em alguma coisa, que assim, cara, as merdas todas que acontecem na vida são mero acaso e você que deu azar, é muito ruim pensar isso. Mas é isso. É muita putaria eu pensar que existe a Gisele Bündchen e eu. Sabe? Não é certo. Não mas é total isso. Eu quero acreditar que tem um motivo pelo qual as coisas acontecem, entendeu? Nem que seja minha autorresponsabilidade meio capenga. Mas, enfim, quando você junta pendor pela teoria da conspiração com a fofoca... Porque, assim, gente, a fofoca dá sentido pra vida, gente. A gente gosta de ouvir fofoca. A gente acha maneiro pra caraca. A gente vê muito significado em fofoca. É entretenimento. Gente, se não tem... Olha, se fofoca não fosse entretenimento, ela não seria tão forte se ela atravessa gerações, milênios, gente. O que é o estudo da história a não ser a apreciação de muitas fofocas? Eu tenho uma fofoca pra lhe contar. A senhora gosta de fofoca? Não gosto de fofoca, não. que fofoca. Você sabe que Meu Deus! essa série agora é baseada na obra do cara do Game of Thrones, House of Dragon. Os livros, né, que dão base a essa... Eu não li, eu só vi gente falando a respeito. Você falou igual o Silvio Santos. Eu não vi, mas a minha filha viu. Não, eu vi, mas os youtubers que leem falando sobre... Na verdade, os livros não são assim o autor dizendo o que aconteceu. Os personagens contam histórias daquelas pessoas e há várias versões. É um grande livro de fofoca. Ou seja, a fofocaiada do caralho. Então, assim, aí a série adotou uma linha, mas assim, fulano diz que... Aí um conta a versão de que a fulana deu por tal motivo. O outro conta que deu por outro motivo. E você acredita na versão que você quiser. Ou seja, fofoca. Maravilhoso. Eu e Fernanda, a gente tem uma conexão tão grande de fofoca que ela já aconteceu situação assim, dá uma situação, não vou explicitar nunca qual é. Pelo amor de Deus. Não vou, jamais. Depois eu te lembro, né, quando a gente sair daqui. Ela me ligou do carro, tipo, ela chegou no estacionamento, sentou, tava sufocada pela fofoca. Eu preciso falar! A fofoca tava sufocando. A traqueia dela, ela me ligou. Eu preciso falar com alguém. E me ligou. E era muito boa. Gente, mas a fofoca boa... E eu passei adiante, claro. Não é? A fofoca boa, ela traz um colorido pra nossa vida. Eu sigo vários Instagramers que vivem de contar fofoca de outras muito pessoas. Bom. Tem um que o Leonardo segue também no TikTok, ele fala assim, e fica pior! Ele vai falar daqui a pouco, ele fala, e fica pior! Gente. Sempre fica pior! E aí, são umas histórias, assim, estapafúrdias. Eu acho que a oficina de contação de história basicamente é uma oficina de fofoca, porque você tá falando sempre de alguma coisa. Exatamente. Então, eu acho que essa questão da teoria da conspiração, quando soma com a fofoca, realmente dá uma turbinada aí nesse negócio de fake news. E é o que a gente falou, né? A gente tende a acreditar no que rima com os nossos valores, entendeu? Tem tudo a ver com aquilo que você acha que é o certo. Então, pra você, aquilo tem muito mais chance de ser verdade do que uma coisa que contraria algo que é muito importante pra você. Então, nessa brincadeira, vagabundo sai espalhando um monte de sandice, que as pessoas parecem que perderam o senso da realidade. Sim, foda. De qualquer... Cara, não, e assim... Isso é independente de coloração ideológica, tá? As pessoas acreditam nas coisas mais loucas que você puder imaginar. Se você tá beyond imagination. É bizarro. Não, assim, vamos lá, gente, né? A gente tem aqui nossos vieses políticos, ideológicos, né? Tão um pouco claros até, por tudo que a gente defende. Mas assim, tem coisas que eu recebo e eu fico assim...
Não, cara, eu odeio essa pessoa, mas isso não é verdade. Isso não é verdade, exatamente. Porra, isso não é verdade. Possível. Aí eu vou no Mr. Google procurar ver se tem algum jornal... Boatos.org. Não, às vezes algum jornal falou alguma coisa a respeito. É. Assim, tem outras coisas que você fez, isso não pode ser. E você, meu Deus, é verdade. É. Porque a realidade ultimamente anda superando a ficção. Me vejo obrigado a concordar com palestrinha. A realidade tá deixando o povo da ficção, inclusive, em maus lençóis, porque o povo não tá conseguindo acompanhar a imaginação. Mas tem um povo que tá com o dedo assim, recebeu, repassa, nem lê direito. Não, mas as recebeu, pessoas repassa. não leem. As pessoas não leem. Eu tenho uma série de pessoas que chegam pra mim e perguntam, isso é verdade? A minha mãe é uma. Minha mãe não sabe checar, né? Então ela pega e me pergunta. Você é o boatos.org Eu sou o dela. boatos.org da minha mãe e do meu pai. Da minha mãe, né? Meu pai, de vez em quando, mas minha mãe sempre me pergunta. Aí eu falo, mãe, primeiro eu falo, o que você acha? Ela falou, não, eu acho que isso é mentira, mas eu queria confirmar contigo. Já aconteceu de não ser. Mas 90% das vezes era uma causada do tamanho do mundo. Entendeu? Não, mãe, isso aqui não existe, isso aqui tá errado, isso aqui não sei o quê. Então, isso aqui não é bem assim. Acontece muito isso também, tipo assim, não é bem assim. Então, acontece muito isso assim, tipo assim, não, calma. Inclusive, as agências de fact-checking, elas têm isso. É mentira, verdade e exagero. Mentira, verdade, não é bem assim. Aham. Porque tem, às vezes, um caminho assim no meio. Olha, isso aqui... Até é, mas... Até, mas não é desse jeito que estão colocando aqui. Ou então, até, mas não é pra isso, entendeu? E assim por diante. Porque a fake news também tem uma coisa legal, péssima, mas legal, interessante, que é... Ela se esconde entre verdades. Sim, exatamente. Porque quando ela ela é bem disfarçada. Envelopada de verdade. É. Quando é muito absurda, você até... Cara, não, mas tem vezes que ela vem envelopada de verdade. E se você fizer uma busca rasa, você... Peraí, isso aqui existe. Exatamente. Agora, tem um negócio aqui que você botou que eu amei. Fake news pelo mundo e pela história. Porque, assim, gente, as pessoas têm maneira de achar... não, porque é novidade. 2014 pra cá. 2014 que inventaram fake news. Gente, mentira, gente. Mentira. O povo já esqueceu os factoides do César Maia. Factoide, não lembra dos factoides? Olha como é que o negócio nasceu como mentira, evoluiu para factoide, chegou em fake news e, pra mim, sempre vai ser causada. Entendeu? Agora, tem uns que você colocou aqui que realmente, cara, as pessoas... Tem gente que eu... Olha, tem coisa aqui que eu juro pra você que tem gente que vai chegar... Não, isso aqui não é mentira. Que a prima da minha amiga, da minha tia falou que tem um conhecido que trabalhou lá. Exatamente. que trabalhou numa linha de ônibus, que passava na frente de não sei quem, conhecia não sei quem, que não sei o que lá, e viu o que aconteceu, isso assim. Por exemplo, o hambúrguer de minhoca. Cara, foi clássico do McDonald's. Gente, o clássico hambúrguer de minhoca do McDonald's. As pessoas acham... O que eu acho maneiro é que quem inventa uma causada dessa, ele conta com a ignorância das pessoas de entender o quão fiscalizado é a indústria alimentícia. Especialmente nos Estados Unidos. Especialmente nos Estados Unidos. O FDA não brinca, gente. Porque já deu tanta merda. Não, e as pessoas não entendem que isso acontece porque já deu merda. Sem muita. Então, como já deu merda, o povo... Não, ainda mais lá, né? Que o povo é psicótico, neurótico, maluco, né? Quando dava aula na pós, tinha um caso, que a gente falava sobre gestão de imagem, tinha um caso que mostrava exatamente por que o FDA passou a ser... um dos motivos pelos quais o FDA ficou mais rigoroso. Que é aquela história do Tilenol. Sim. O caso do Tilenol. Que é um case de comunicação bem sucedido. Incrível. Não, é um case de gestão de crise muito bem sucedido, mas que mostra que, para você gerir crise, você tem que mudar modo de produção. E aí mostra como que essas paradas lá são fiscalizadas. Mas aqui, o seu Zé acha que o hambúrguer do McDonald's é feito de minhoca. E aí, tipo, gente, ia acabar a minhoca do mundo. Porque a quantidade de gente que come hambúrguer do McDonald's... Não tem tanta minhoca. Tem gente que falava tinha fotos das fazendas de minhoca. Gente, fazenda de minhoca é muito maravilhoso. Não, e assim, parando pra pensar, eu acho que esse é até mais proteico do que de vaca, né? Porque diz que o inseto é mais proteico do que a vaca, né? Mas assim, minhoca não é inseto. Como é que é? É verdade. Minhoca é o quê mesmo? Eu não tenho ideia, mas inseto não é. É um bicho nojento. Não é um bicho muito nojento necessário. Tu sabe que tem um bicho... em Minas tem muito isso. Quando você viaja... não sei se ainda é assim, tá? Mas na época que eu era criança, que a gente pegava estrada por dentro de Minas, tem um bicho chamado minhocuçu. Que é uma porra de uma minhoca que tem mais de 1 metro. Que demais! E os caras vendiam, quando eu era criança, os caras vendiam essa porra na estrada. Comida? Eu não sei pra que eles vendiam aquilo. Eu quero crer que era para comida. Ou tem a ver com o programa da Ju sobre sex shop? Ai, que delícia! Não. Não, meu pai sabe pra que você vê. Não sei se eu comia e tal. Mas é sério, era uma minhoca
E era, o cara segura. Eu lembro disso, a imagem disso. O cara. Se a gente procurar isso lá na minha casa, a gente é capaz de achar as fotos. Foto não, porque essa viagem eu não sei porquê. O meu pai fez slides, não fez fotos. Então a gente tem vários slides dessa viagem. Modinha. Modinha, pois é. Meu pai é o diferentão. Então tem um slide, uma foto, sei lá, de um cara na beira da estrada segurando um minhoco-su assim. Um homem adulto segurando um minhoco-su assim, o bicho esticadinho, assim. O bicho era quase do tamanho dele. E eu lembro que eu tinha... Isso era uma solitária, não, gente? Não, porque era grosso, assim, pra outro um calibre, assim. E aí eu lembro que eu tinha 12 anos e eu fiquei assim... Eu vi, não é caô, eu vi. Quantos hambúrgueres de Imagina McDonald's quantos não dava? hambúrgueres... Exatamente, isso aí batia a meta do mês, Porra. eu acho.